Esse é o tipo de vídeo que eu tenho mais vergonha de fazer, mas é ocasião especial, então cá estou. Quando eu gravo esses vídeos eu nunca me apresento direito, né? Eu sempre acho que é aquela parte do vídeo que você provavelmente vai pular, porque, enfim, fica um pouco repetitivo, né? E não é o principal do vídeo. Mas um dos motivos de eu me interessar muito pelos assuntos que eu discuto aqui, né? Tudo em torno de livros, leitura, né? Esse tipo de coisa, é porque eu sou escritor. Em 2022 eu lancei esse livro daqui. Esse é um romance sobrenatural ambientado na cidade onde eu moro, o Rio de Janeiro. E ele se inspira muito numa família que eu criei jogando The Sims 3, em que tinha uma vampira que namorava uma bruxa e um lobisomem que namorava uma fada, né? É um homem só que com asas. Aqui tá a bruxa e a vampira, e aqui no verso tá o lobisomem e a fada. E desde então eu tenho enrolado um pouco os meus pobres leitores que aguardam pela continuação. Esse primeiro lançamento se concentra muito em como esses 4 personagens se encontram, né? As circunstâncias em que isso ocorre. Mas tem também uma história muito importante sobre o que eles vão fazer agora que eles se encontram. Eles descobrem que podem ter objetivos em comum e o próximo livro vai ser sobre a conquista desses novos objetivos. Em 2023 eu lancei um conto formato e-book pela Amazon, né? E eu pedi pra minha tia, que é ilustradora de livros e uma grande artista, fazer essa capa aqui pra mim. O conto vai se concentrar muito no passado da Tatiana, né? Que é uma das 4 personagens no livro principal. E no conto eu vou falar um pouco sobre a Tatiana e sobre os clãs de bruxos, né, nômades que ficam perambulando pelo Brasil, dentre os quais tinha o que ela fazia parte. E também, principalmente, vou falar como ela e a Sibyl, que é a vampira da história, se apaixonaram. Depois disso, muitas coisas foram acontecendo ao mesmo tempo. Eu consegui um emprego e também comecei a fazer o mestrado. Esse daqui sou eu em 2025, defendendo a minha dissertação. E no meio disso tudo, como eu falei, a continuação foi ficando pra depois, pra depois, pra depois. E eu também acabei me afastando das redes sociais. Eu postava algumas coisas no TikTok, no Instagram, só esse ano que eu comecei no YouTube. Mas estou tentando voltar aos poucos. E voltando também com publicações, que é todo o motivo de eu estar sentado aqui gravando esse vídeo. Mais especificamente, o motivo de eu estar sentado aqui gravando esse vídeo é o lançamento desse conto, O Presente Perfeito. Aqui tem até uma imagem melhor da fada e do lobisomem. Eu vou colocar a capa toda colorida aqui do lado. Eu enxergo ele como uma ponte, né? Então, para quem tá esperando a continuação, vai poder ler esse conto e relembrar um pouco das coisas que aconteceram na história principal, se reconectar com os personagens, para quando vir a continuação, que já tô aqui colocando uma previsão pro ano que vem, que eu já comecei a escrever a continuação. Vai estar com tudo mais fresco na memória, né? Porque 2022 já passou um tempinho. Mesmo você que não tenha lido as outras 2 histórias, você não depende delas para entender o que está acontecendo, nem para se entreter. Então também funciona como uma porta de entrada para esse mundo se você não se incomoda tanto com spoilers. O início da constelação também funciona como uma ótima porta de entrada, que é mais uma prequela. Então aqui nesse conto realmente não tem nenhum spoiler da história principal. O que é que acontece? Basicamente, Lírio, uma fada fugitiva de um reino congelado no tempo, e Gabriel, um musicista paulista recém-transformado em um lobisomem, se apaixonam e decidem morar juntos em um apartamento no bairro do Flamengo Catete, por ali, no Rio de Janeiro. Dentre todas as coisas que o Lírio, a fada, né, não conhece do mundo contemporâneo, então televisão, computador, um bando de coisa que ele nunca teve contato, o Lírio nunca celebrou o próprio aniversário. E quando Gabriel descobre isso, ele decide fazer uma festa surpresa. Mas tem um problema. Ele convida todo mundo, ele faz todos os preparativos, né? Mas ele não sabe o que dá de presente para o namorado. Tudo que você espera de um romance sobrenatural, então tanto o lado do romance romântico, né? Do casal sendo fofinho, se conhecendo... E também o lado mais místico, bruxarias, fantasioso, né? Que você vai tendo esses vislumbres assim ao longo da história. É um conto bem curtinho. Como eu falei, é um conto que é mesmo para funcionar como uma ponte entre a história que já está disponível e a história por vir. Essas 3 histórias, elas contam sobre uma coisa que eu já falei muito nos outros vídeos. A nossa sensação durante a experiência humana de talvez você se sentir sozinho, e de você querer viver a sua autenticidade, de você entender que você é diferente, mas ao mesmo tempo você querer pertencer. Isso sempre é uma coisa que me interessa muito pelas minhas próprias vivências, então sempre aparece nas minhas histórias de alguma forma. Então em todas elas, o amor, o romance e as amizades, né, que acontecem, tem esse valor muito grande de acolhimento, de aceitação, de
Found Family, né? Um tropo que é um dos meus tropos favoritos, assim, né? Que você tem personagens que a princípio não tem nada a ver, mas que eles se juntam porque encontram apoio um no outro, tem... Não necessariamente só por conveniência de objetivos em comum, mas realmente eles se tornam uma família. Foi uma história que eu me diverti muito escrevendo, e eu espero que você também se divirta muito lendo. Porque você vai ler, né? Aqui, a gente prometeu de mindinho. Enfim, também não quero ficar aqui falando por horas e horas todo o meu processo criativo, isso pode ficar para um outro vídeo talvez. Esse vídeo é apenas um convite, um anúncio de que tá no mundo esse projeto aí. Se você estava indeciso, indecisa, indecise em relação à próxima leitura, né, nesse mês tão importante que é o mês do orgulho, mês de junho, tem esse conto que eu tô lançando, né, com esses dois queridos. É isso, gente. Eu vou editar esse vídeo, vou postar esse vídeo e depois eu vou me esconder debaixo da minha cama. Mas é isso. Tchau, tchau.